A distância dele de Bauru são 40 dias, mas para contar essa história, o Câmara Livre de hoje convidou o próprio personagem, Sérgio Roberto de Moura Purini. Primeiro, uma pergunta do programa. De quem são esses sobrenomes aqui de batismo? Interessante. O Sérgio e o Moura foi um combinado entre meus pais, Cleide e Luiz, porque Sérgio era o irmão caçula da minha mãe. Moura também vem por parte da minha mãe, Sérgio Moura. E Roberto Purini, porque o irmão caçula do meu pai, o Luiz, é o Roberto Purini, que é deputado, professor, tudo mais e tal. Então, Roberto Purini. Então, aí juntou-se Sérgio, Roberto, e aí você vai me perguntar, por que o D, Moura Purini, não Sérgio Roberto Moura Purini? Porque quem me batizou foi meu avô. Ele achava que era imponente o D, né? Carvalho D Pinto, sabe? Então, Sérgio Roberto de Moura Purini. E aí surgiu meu nome. Que memória afetiva ou emocional você tem da sua infância? Olha, foi uma infância muito gostosa, rapaz. Muito gostosa pelo seguinte, porque eu sempre fui um apaixonado por bola, né? Sempre gostei de jogar bola. Eu não precisava ir no circo, não precisava ter outros atrativos. Não. O que eu gostava, minha mãe costumava dizer que eu comia bola, dormia bola, sonhava com bola, acordava com bola, né? E eles deixavam? Isso deixa. Porque meu pai e minha mãe cuidavam de uma farmácia que ficava na Vila Falcão, na Campos Sales. E eu brincava com os meus colegas ali na Silveira Martins, na quadra 1, perto da Praça Euclides Paixão. Então a gente brincava na rua, na calçada. Então, quando eu não estava na escola, eu estava fazendo minhas atividades escolares, ajudando às vezes meu pai nos trocos lá no caixa da farmácia, ou então eu estava jogando bola, mesmo depois do banho. Então, às vezes eu tinha que tomar banho antes do jantar e antes de dormir. O que te fez da adolescência algo precoce? Veja bem, olha, eu, por causa da bola ainda, eu tive a alegria de conhecer o Padre Almiro, hoje Monsenhor, Almiro José Cogiola, e na época palmeirense de quatro costados, como eu também, e eu estava na grade, assim, de onde hoje é a matriz de São Benedito, e estava em construção. E aguardando ali os colegas, né? Fernando, Luizinho, Natal, o pessoal todo lá jogando bola, e eu lá. Eles faziam parte de um grupo da igreja chamado Cruzadinha. Usava uma faixa, uma cruz amarela e tal. E eu ali. Tinha feito primeira comunhão, frequentava a missa, mas estava ali vendo o pessoal. De repente, precisou de um goleiro. E aí o Padre Almir falou, e aí, Serginho, topa aí? Falei, mas não precisou falar duas vezes, eu já pulei a cerquinha que tinha ali e tal. E veja, e depois dessa bola, a gente acabou entrando na congregação mariana, a gente acabou entrando como vicentino. Então tudo isso foi precoce, né? Porque eu tinha, aí, 10, 12 anos de idade, e era interessante o choque cultural, né? Porque eu ia de jeans e camiseta, e os meus confrades, né, iam de paletó, como hoje eu estou aqui de paletó para poder participar da reunião, porque era a vestimenta, né, do momento. Como congregado mariano, um outro fato pitoresco, precoce, foi participar, por estar dentro da igreja. Sempre fui muito ligado. Os meus divertimentos eram pebolim, tênis, ping-pong, que tinha dentro da própria igreja. Então é ali que eu me divertia, ali que eu fazia, né? Minha mãe, meu pai chegou um período depois que vendeu a farmácia, viajava, então minha mãe ficava muito preocupada, né? Era 10 horas, ela tentava me localizar e 10 horas eu tinha que estar em casa, então não tinha muito disso de sair. Mas um dia desse eu estou no Senac fazendo um curso, e aí entra uma pessoa na sala e fala, eu preciso de um palestrante para falar sobre drogas numa escola estadual. Eu com 14 anos de idade, aproximadamente, olhei de um lado, olhei do outro, ninguém se manifestou, e os olhares pareciam, falaram, fala Sérgio, vai, se apresenta. Eu falei, olha, eu vou. Ninguém perguntou minha idade, nada. Fui lá, fiz a palestra, tal, falei, e quando terminou, todo mundo gostou, tal. Aí uma pessoa perguntou, que idade você tem? E eu, na minha inocência, falei, 14.
Aí o Senac falou, olha, infelizmente perdemos um palestrante porque você é de menor e a escola é noturna, você não poderia nem estar lá e tal, papá. Mas são coisas que acontecem na precocidade da gente aí. Mas dessa brincadeira de bola, Ah. você acabou, para quem não sabe, sendo goleiro. Sendo goleiro, opa, é a posição que até hoje a gente brinca ainda de vez em quando. Ainda. Bons tempos de ACEB, radialista com jornalistas, tal, os campeonatos, torneios que a gente sempre brincou. Aqui mesmo na Câmara, né? Por que psicologia, Sérgio? Olha, desde pequeno, né, eu sempre tive essa vontade de servir, essa vontade de ajudar, essa vontade de ouvir as pessoas, de, na medida do possível, né, trocar aconselhamentos, tudo mais tal. E eu tinha a vontade de cuidar da saúde. Meu pai farmacêutico, minha mãe professora, eu acabei fazendo magistério. Falei, poxa, medicina seria uma boa para mim. E foi o que eu pensei. Até prestar alguns vestibulares, tal, prestei inclusive lá em Botucatu, em Londrina. E depois caiu em mim, sabe? Falei, poxa, tem psicologia aqui na fundação, fica 100 metros da minha casa. E psicologia eu vou poder cuidar. Eu acabei fazendo behaviorismo. Eu vou poder cuidar do comportamento, do bom comportamento, das boas ações das pessoas e tal. Mas ali você tem, né, psicanálise, tem a linha rogeriana, tem, enfim, todas as linhas da psicologia. E aí eu me identifiquei. Falei, poxa, vou fazer tal. E acabei fazendo psicologia. Nisso eu já fazia rádio. E fazia também... e já era também vereador. Então eu falei, poxa, por que não fazer mais uma faculdade, já que eu estou aqui já? E aí acabei fazendo também comunicação, primeira turma da fundação. Eu estava lá presente com o Pedro Norberto, com o João Carlos Amaral, só que o Amaral fazia design, né? E eu fazia comunicação social. Você também fez magistério no Colégio São José. Isso quando fiz o cursinho Brasília, né? Chegou a lecionar? Cheguei a lecionar, mas muito pouco tempo, porque eu sou uma pessoa assim que me absorvo muito com o que faço, né? E a educação ela absorve muito se você, por exemplo, ficar na sala de aula. Mas eu sou multiuso, sabe? Multidisciplinar, eu sou multiatividades, eu não consigo ficar só na sala de aula, né? Então, continuo na educação até hoje, com o JC na escola, mas tenho contatos com professores, tenho contatos com 4 diretorias de ensino, Bauru, Jaú, Botucatu, Lins, tenho contatos com as universidades, mas a comunicação também não me permitia ficar só com a educação. Então eu acabei saindo do rádio 95, 96, e aí entrei no canal Cidade, e depois fui para a TV Prevê, depois fui para o SBT, hoje estou na TVC, a TV Comunitária, a TV FIB, e o Jornal da Cidade com o JC na escola. Então, quer dizer, é essa a vida que eu gosto, né? Mestre de cerimônia. Correto. É isso que a gente gosta de fazer. Agora, o rádio você acabou fazendo uma costura da trajetória no tempo de marcas, mas ele também começou muito cedo. Né? Começou com 12 anos de idade. Tem toda uma história que aí vai quase que eu passava, eu gosto de contar essa história. Já fui entrevistado outras vezes e contei essa história, porque ela me marcou muito. Poxa, um garoto, né, um adolescente aí de 11, 12 anos de idade, saía a pé da escola em que estudava no Xavier de Mendonça, e aí então eu passava na rádio só para ler, eu guardo o texto até hoje. Lojas Riachuelo, Batista de Carvalho, 378. E lá eles usavam uma bonequinha para... Você entrava para ler esse texto? Oi? Você entrava para ler esse texto? Esse texto, entendeu? Esse texto. E passava com um coleguinha meu, Oswaldo Prado. E então a gente ia de ônibus para a escola e voltava a pé só para poder passar ali. E num dia o Roberto, o Purini, que é meu tio, era diretor da Terra Branca, e ele falou assim para mim, vai embora daqui, que rádio é uma cachaça, e depois que é na tua veia, eu já estou vendo que está caindo, então é bom você se desligar daqui, vai cuidar da tua medicina, cuidar dos teus estudos, tal, porque olha eu aqui, sou vereador, sou advogado, sou professor, e não consigo largar isso daqui e tal.
E ele sempre fez muito com amor, tanto é que está voltando agora em 2014 para Ouro Verde aos domingos lá. Essa é uma coisa que a gente, só mesmo depois que Deus chamar a gente talvez pare aqui, continue lá onde for chamados. Mas então foi assim que eu comecei. E aí uma semana depois, o Rádio Escuta, que era feito pelo... trabalhou, não estou vendo a fisionomia dele agora, trabalhou na Globo até pouco tempo como cinegrafista, Joacir, não... bom, agora não vou lembrar o nome dele. Tudo bem. Mas ele saiu e ficou aquela lacuna, né? Aí meu tio Roberto chegou lá em casa e... Luiz, eu preciso do Sérgio Roberto, que ele me chama de Sérgio Roberto, né? Eu preciso do Sérgio Roberto. Eu falei, mas... Chegou todo chateado aqui em casa, aqui uns dias aí, porque você falou que você não queria mais que ele tivesse. Mas não sei o que aconteceu, rapaz. Mas é só uma semana só, ou no máximo um mês. Eu quero pagar, inclusive, e tal. Se não me engano, na época, acho que era 200, agora não sei se era 200 cruzeiros, 200, era 200. 200 a moeda que era da época. E tal, e eu faço questão de pagar e tal. Mas é um mês só, porque até arrumar um outro rádio escuta. Tá bom. Isso foi quando eu tinha 12 anos de idade. E aí depois, da rádio escuta, foi para o microfone. Você já falou isso para ele, né? Olha o mês seu. Mas nem sei se ele lembra, rapaz. Mas deve se lembrar, porque tem uma memória maravilhosa, né? Ele deve se lembrar. E até hoje nós estamos aí. Foi ele também que te convidou para ingressar na vida pública? Sim, foi. Mas não necessariamente como vereador, né? Como candidato. Ele me convidou para se filiar ao partido, na época MDB, né? Nós estávamos naquele momento do país, né, que só tinha, ou você era oposição ou você era situação. E o MDB era oposição na época e tal. E ele estava fazendo um trabalho junto à juventude e tudo mais. Então falou, poxa, Sérgio, você não quer se filiar? Me fala desse período aqui, que questão que você tem circunstancial da questão política local. Você foi vereador em 77, o prefeito era Oswaldo Sbeg. Então, veja que interessante. E eu tinha um ícone dentro da Câmara, chamado Edson Basso Gasparini. E era um paizão nosso. Porque nessa época entrou entrou o Peninha, Oswaldo Pena Júnior. Embora um pouco mais maduro que nós, mas uma pessoa maravilhosa, que também traga um carinho, né, porque ele partiu desse mundo já, o Isaías Daibem. Então nós três entramos. E entramos pelo MDB. E o Gasparini era o nosso ícone, né? Era o nosso, assim, a gente se espelhava nele, né? Mas cada um tem sua personalidade, né? Nós não conseguimos ser tão radicais quanto ele. Eu, em MDB, trabalhei muito com a Associação de Moradores, e, no entanto, a Associação de Moradores era muito mais trilha do PT do que do próprio MDB, depois PMDB, e eu sempre trabalhei com a Associação de Moradores, Organização Popular, fui em Lins para saber como é que era, diferente da Associação de Moradores que a Coab fazia via Vanderlei José Francisco, na Vila São Paulo, que recebeu o nome de Dona Severina Salzberg. Então, sabe, uma porção de detalhes assim que marcou a gente, né? A gente também estava com o quê? Creio eu, os historiadores estão tentando achar ainda um vereador eleito mais novo que eu. Mas eu não consegui ainda nenhum que provasse que antes dos 21 anos tenha sido vereador. Estava com 21 anos quando fui vereador em Bauru, né? Rodrigo foi eleito bastante jovem, o Erlon também bastante jovem, mas nenhum com 21. Com 21. Todos acima de 21 anos, né? Um moço. Olha para o teu filho, de 18 é muito 18. Pertinho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, e veja, é gostoso porque eu posso curtir ainda muita coisa com ele, né? Então, ele, por exemplo, adora academia, então eu frequento academia com ele, a gente joga bola junto e tal. E eu falo, meu Deus, parece que foi ontem, eu já tenho um filho com 18 anos. E é o meu caçula, né? Porque tenho mais outras duas meninas. Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos. Tem a Michele com 35, vou entregar a idade delas aqui, coitada. Mas é a Michele que é a mais velha, a Carol, as duas já casadas, e o Matheus aí, já namorando também. Você conheceu sua esposa como? Foi muito romântico. Isso é uma característica pisciana, né? Diz o João Bidu. Você é pisciano? Sou pisciano, sou de Peixes. 3 de março.
Mas foi no Clube dos Bancários, cara. Nem existe Imaginativo. mais. É, sim. Dramático. Sim. Ah, gosto muito. João contratar, assim, as características. E aí então foi numa orquestra né, lá de Sevilha lá. E foi muito romântico. A gente, do nada, assim. Morávamos no mesmo bairro, na mesma rua. Sacanagem, mas é para lembrar, botar no tempo. Clube dos Bancários. Clube dos Bancários, rapaz, sabe? E ele que trazia, né, essas grandes orquestras e tal. Lá depois... Você gostava de dançar? De casar, então. Ou você foi lá para... Então, rapaz, até hoje eu não sou bom dançarino, entendeu? É o 2 em 1 e olha lá, né? Mas eu acho que tem coisas que eu acredito que Deus põe na vida da gente, né? E a saída minha lá foi isso, com certeza. Porque, veja bem, eu morava na mesma rua que ela morava. Ela morava na quadra 6 e eu morava na quadra 1. A mãe dela levava a Santinha, né? Que signo é tua esposa? Hã? Que signo é tua esposa? Áries, é. E a gente se completou, cara, de uma maneira tão bacana. Estamos casados até hoje, graças a Deus, tal, felizes da vida, né? Curtindo muito um ao outro, tal, é muito bacana. Então, e depois disso daí ainda teve uns lances, né, antes de namorar ainda, de ir no cinema. Flerte. Sabe, gostoso? Depois nós fomos Gepetisco, olha só, rapaz. Por isso que eu estou saindo no Bauru Ilustrado. É por causa disso, dessas histórias que eu conto. O Luciano tem gostado de soltar algumas imagens minhas aí, né? Mas o namoro mesmo, ela estudava no Estela Machado, né? E aí um dia, então, eu falei assim para ela, olha, eu a pedi namoro no portão da casa dela. Falei, mas eu não quero que você dê resposta agora. Manja a dramaticidade do pisciano. Ela podia falar sim ou não, já que ela falou, não. Amanhã, na hora que você sair da escola, eu vou buscá-la. Se você me der os seus cadernos, é sim. Se você não passar direto por mim, é não. Eu sigo o meu caminho, você segue o seu e tal. Imagina que até hoje os cadernos estão guardados aqui comigo, simbolicamente e tal. E o bacana é que as colegas dela até hoje lembram disso. Tive uma que recentemente contou, olha, eu estava passando no ônibus quando eu vi o Sérgio carregando os seus cadernos e tal. Era ali que começou. Muito bom. Era de Bauru também? De Bauru também. Bauru. E é interessante porque nós comemoramos o aniversário do casamento, 6 de maio, né, de 78, e comemoramos também o dia do início do namoro, que foi dia 26 de setembro de 1973. E a gente comemora. Muito hoje. Bom. Se ela fosse testar, lembrou das datas. Guarda aí. É que o filho está acompanhando a gente da gravação. Isso. Voltando para o outro recorte. Depois você foi vereador numa outra circunstância. Sim. 2 mandatos bastante diferentes, o do Gasparini e tudo, uma circunstância da história, perdeu o prefeito, isso. Com outro viés, e depois do ISO. Foram diferentes esses 3 mandatos mesmo que você teve experiência? Olha, rapaz, como que eu sempre tive um perfil de trabalho, independente dos prefeitos, sabe? A gente sempre trabalhou assim, por exemplo, eu nunca ia na prefeitura sozinho, eu ia sempre com algum morador. Esses dias, por exemplo, eu encontrei, eu ainda de vez em quando arrisco bater uma bolinha ainda, e de quarta-feira lá no Luso tem um grupo lá que brinca de bola. E aí uma das pessoas que estavam lá falou assim, Serginho, você aqui e tal, ele é do Jardim Rosa Branca. E ele falou, puxa vida, eu não esqueço de você. Um dia desse alguém foi falar alguma coisa lá, eu retruquei, falei, não. Quem participou aqui dessa Escola Municipal de Educação Infantil, desse posto policial que tinha aqui, foi o Sérgio Purini. Ele saía da rádio de roupa normal, vinha aqui, a gente emprestava um short, um chinelo para ele ajudava a gente a carregar tijolo, tal, porque eu nunca fui, nem até hoje eu não sou bom pedreiro, não sei fazer massa, nada, mas eu ajudava, tal. Acabava, o Cardoso Neto era o secretário de obras, eu ia lá, jogava uma água no corpo, punha a roupa que eu estava antes, ia na prefeitura com os moradores, porque era trabalho de mutirão. Tem o Hélio do Jardim Solange, com a mãe dele, que nós fizemos também um centro comunitário lá, que hoje também serve de múltipla atividade. Então, tá. Recentemente, minha filha, a Carol, falou que foi no aniversário de uma amiga dela,
num prédio da Associação de Moradores da Vila Independência, que eu também participei lá com o Fardim e uma equipe que tinha lá e tudo mais. Dia desses estou numa fila de hospital tal, e chega uma senhora, senta do meu lado e fala assim: você é o Sérgio Purini? Eu sou. Ah, você não está lembrado de mim, né? Eu falei: olha, para me perdoar a minha sinceridade, mas não lembro. Mas eu não esqueço que você que conseguiu o ônibus lá, porque me morava no sítio e tinha que levar ônibus intermunicipal para levar as crianças lá na escola, lá na Vila São Paulo. Um dia de noite eu estou trabalhando em rádio, vereador e tal, faltava água, porque a água dependia da Vila São Paulo, do jardim, do Pagani, lá da pousada, daquele pessoal todo. E aí eu fiz uma reunião à noite lá. Uma reunião à noite, levei o Arlindo Figueiredo, que era presidente do DAI na época, tal, para a gente ver como é que a gente podia fazer e tal. Hoje, graças a Deus, lá tem um caixa d'água, todo bonito lá e tal. No outro dia, o Flávio Parra fazia o policial. E eu fui, voltei, saí, entrei de noite tal. E ele falando que no horário que eu estava fazendo a reunião lá com os moradores, estava tendo um tiroteio lá na bala para todo lado. Graças a Deus nunca nos atingiu tal. Então, sabe, são momentos assim que marcam a gente, né? E pessoas que não esquecem. E eu gosto de citar porque faz bem pra gente, né? A gente claro. Passou tanto tempo e as pessoas não esquecem. O dia desse eu fui em Agudos e o cidadão já feito e tal, falou: o senhor lembra de mim? Essa pergunta, sabe, sempre cai. E eu falei: não lembro. Eu falei: então, você perguntou o negócio do rádio, se tinha alguma coisa com política? Eu acabei um programa, tocou um telefone. Era uma senhora que estava aqui em Bauru, de Agudos, então eu não tinha voto em Agudos, então não fazia porque era vereador, tinha que fazer favor para ninguém, não tinha. E aí ele falou assim para mim, ela falou assim: o senhor pode me receber aí? Eu estou com um filho que está com um negócio no olho aqui, não sei o que é e tal. Eu falei: pois não, tá, pode vir. Fiquei esperando, acabou o programa, fiquei esperando, ela chegou e tal. O menininho realmente estava com o olhinho assim, todo inchado e tal. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Tosi. Doutor, a gente não se conhece pessoalmente, a gente só se conhece de nome e tal. Eu estou assim com a pessoa e tal. O que o senhor me sugere? O que eu posso fazer e tal? Você tem condução aí? Eu falei: tem o Fiatzinho aqui da Terra Branca e tal. Então, vem para cá. Tá bom. Vamos lá para o Dr. Tosi. Chegamos lá, era um berne que tinha aqui no olho do menino. Tirou o berne, o menino tal, fez a cirurgia na hora tal. Falei: bom, doutor Tosi, e quanto é? Nada. Mas, doutor Tosi, não é porque eu sou vereador, eu também não tenho muito, mas o senhor foi tão solícito tal, o pessoal de Agudos tal. Falei: não foi nada não. Falei: então vou continuar rezando pelo senhor aí e por tudo que o senhor faz tal. Então, sabe, são coisas assim que eu fui no risco, cara. Isso o cara fala: bem, foi 5 mil reais, 5 mil cruzeiros, sei lá quanto tal. Eu ia muito assim, sabe? Eu fazia um programa na Bauru Rádio Clube, e ligou uma pessoa desesperada, que não tinha o que comer, etc e tal. Aí eu falei para ela assim, falei: olha, me dá o seu endereço. Ela deu. Aí eu fui, fiz a sindicância pelos vicentinos. E fui na casa da pessoa. E fiz a sindicância, comprovei que estava precisando realmente. Então eu não fiz como vereador, fiz como vicentino. E dei a coisa. Dia desse estou passando na Bernardino de Campos, fazendo uma caminhada, uma pessoa já quase que no entardecer mesmo, assim, às 6h30, mais ou menos da tarde, passou por mim, andou uns 3 passos, voltou, e você fica preocupado, né? Porque hoje anda violência e tal. Ela voltou, olhou para trás e falou: o senhor é o Sérgio Purini? Eu falei: sim, sou. O senhor não lembra de mim, né? Mas quando eu dei o meu endereço para o senhor lá na Bauru Rádio Clube, eu falei: eu vou dar como estou dando o endereço para todo mundo. Ninguém vai dar atenção para mim, muito menos ele. E o senhor foi lá levar a cesta e tal. Então, sabe, são coisas na vida da gente assim que a gente passa e que a gente não esquece, né? Vai sair não sei quando, no Bauru Ilustrado aí, o do Luciano Dias Pires, uma foto minha falando que eu estava preocupado com bicho de pé, na epidemia de bicho de pé na Vila Dutra. Os meus amigos lá, o
Martinzão, o pessoal Mas da é Vila real? Dutra, da Vila Dutra lá, entendeu? Vai lembrar. O Leonildo, alguns inclusive, se não me engano, que até faleceu já. Mas outros estão vivos lá. Eles vão lembrar que um domingo eu só tinha a Michele, que é a minha mais velha, e estava fazendo um churrasquinho em casa. E eles passaram e falaram: vereador, o senhor precisa me acompanhar no pronto-socorro. Por quê? Olha aqui, tá, vou ver a menininha, 6, 7 aninhos, com os dedos do pé, assim, praticamente todos comidos pelo bicho do pé. Eu falei: nossa senhora, mas e o que está acontecendo? Não, eles não estão dando prioridade para nós, não quer atender a gente no pronto-socorro, não sei o que tal. Eu falei: gente, mas o vereador não é para isso. Eu não posso fazer nada. Pode até ser encarado como um abuso de poder, eu queria passar vocês na frente de alguém e tal. Não, mas a presença do senhor lá é importante, nós acreditamos no senhor vai lá, vai fazer aquela tal. Aí eu cheguei para Terezinha, minha esposa, falei: bem, ó, daí você só vai tendo trabalho de virar, só daqui 15, 20 minutos eu estou de volta. Ia pegar meu carro e falou: não, vai com o nosso mesmo. Eu falei: tá bom, eu fui. Eu voltei, era quase 3 horas da tarde, a carne já estava queimada, a Michele frustradinha, porque não pôde comer o churrasquinho que ia preparar para ela e tal. Mas eu feliz porque eu pude ficar lá, acompanhá-los, né? Deixei minha filha e minha esposa por uma carne em casa, mas a criança foi atendida. E não pela presença do vereador, é pelo conforto que o vereador pôde dar a eles. Que se eles estivessem sozinhos e eu tivesse recusado, dar-se a impressão de negligência da minha parte. Eu indo, esperei o mesmo tempo que ele teria que esperar, mas o vereador estava do lado deles. Então, sabe, são coisas assim que até hoje eles não esquecem, eles me veem e lembram dessas passagens. O que você gosta de fazer quando você não está envolvido com questões profissionais? Ah, rapaz, é raro, hein? Eu não tenho domingo, eu não tenho feriado. Mas no seu tempo, você gosta do quê? Leitura? Sim. Leitura, por exemplo, se você for... A leitura acaba sendo natural também, tá ligado? Né? Se você for no meu carro agora, você vai ver o último livro que eu estou lendo, que é do nosso colega jornalista, o Requena. Tá. Eu falei para ele: olha, eu queria fazer uma entrevista com você para você falar do seu livro. Ele falou assim para mim: só se você lê-lo antes. E eu estou lendo, mas eu não consigo pegar assim, sabe, de início a fim. Então eu deixo no carro uma parada que eu vou esperar alguém, uma parada que eu tenho que fazer alguma coisa e tal. Eu vou lendo pedaços. Saio do carro, levo para casa, é o que você está falando. O tempo livre que eu tenho, geralmente eu estou lendo. Ou curtindo também, leitura. Né? Puxa vida. A leitura. Eu gosto de música também, né? De ouvir música, né? E aí eu curto a esposa, curto os filhos e tal. Para fazer um outro recorte, o que era o programa Me Faz um Carinho? Ah, cara, foi um momento muito gostoso. Porque os programas que eu fazia em rádio, geralmente eram programas assim voltados a apoio da organização popular, né? Os que fiz na Bauru Rádio Clube, Repórter do Povo, o Clube e o Povo, era sempre ligado em ajudar as pessoas, né? O Me Faz o Carinho, não. Me Faz o Carinho eu já tinha a Michele, eu já tinha a Carol, e elas gravaram vinhetinha, né, delas falando para mim: me faz um carinho. E aí então a gente pegava a deixa e faço sim, tal, e faço carinho também lá pro Nelson que está me ouvindo, para a Dona Maria, para tal, para papai. E aquela comunicação de rádio AM, né? Uma comunicação que me ajudou muito depois que eu fui pro rádio, porque dá um improviso incrível, né? Muito. Por isso que eu falo tanto aqui, você não fala nada. E na TV também. É uma característica nossa, né? Porque a gente lá não podia dar espaço, né? Ou o técnico de som subia o BG, ou não podia dar vazio, né? Então você estava sempre criando, tal. E outra, rádio você não tem imagem, né? É a sua voz que faz com que... Falando em voz, um dia eu estou no ônibus, a pessoa... Falei: o troco tá certo, tal. Uma coisa assim pouca que eu falei, né? Com o cobrador, ou o próximo, né? Pode parar no próximo ponto, alguma coisa assim. Aí a pessoa do lado falou assim para mim: você trabalha no rádio, né? Eu falei: trabalho. É o Sérgio Purini. Sou eu. Ah, não te conhecia pessoalmente. Tá. Então, sabe, é coisa muito gostosa. Do áudio fica... Isso fica, é muito gostoso. Mas não sei se eu acabei respondendo a pergunta aqui que você me fez. Do Me Faz um Carinho, falou. Do Me Faz um Carinho. Né? Então, foi esse programa assim, sabe, em que a gente não tinha só essa... A gente chama de programa de variedade, né? Por quê? Porque tem várias sessões. Então tem a sessão que eu dava dica de vídeo, que eu dava vários
abrir o programa com uma coisa que eu gosto, né? Então eu abri o programa sempre com uma mensagem positiva, para cima, para frente. Eu dava bom dia para todo mundo, né? Bom dia, o técnico de som, eu falava lá, né? O Ribeirinho, o pessoal todo que trabalhava com a gente lá. O Alex, que até hoje está na Oliveira, mas ele era molecão lá com a gente, tal. Então, bom dia, tal, bom dia não sei quem. Bom dia, Zé Nelson de Carvalho, bom dia não sei quem mais, quem tivesse lá. A Gisele era uma garotinha que era minha secretária lá. Então, bom dia, Gisele, tal, dá um bom dia para todo mundo. E aí é que a gente começava o programa. E interessante que eu saía às vezes 3, 4 horas da manhã, porque eu peguei período da lei orgânica do município também, né? Então nós ficamos até 3, 4 horas da manhã e o programa começava às 8. E olha, cara, se você deixar, eu conto a minha história aqui. E são coisas que você não conta normalmente, né? Saí tarde daqui, fui para casa e tal, perdi um pouco de hora, tinha que entrar 8 horas no ar, né? Ficava ali em cima da padaria Santa Isabel, então eu tinha que subir uma escada, prender o fôlego para começar a abrir o programa e tal, aquela coisa toda. E eu perdi o ônibus, cara. Eu vinha de ônibus, né? Tem um período que eu andava de ônibus e tal. Aí eu perdi o ônibus, aí passou um colega. Gente, você vai pra cidade? Eu falei, vou. Ah, então vamos embora, pega a carona. Eu falei, Deus seja louvado, salvou, né? Salvei e tal. Mas ele pensou que eu fosse na Câmara. Ele me deixou ali aqui, na Gerson França, com a Rodrigues Alves. Eu falei, vou subir aqui, eu ia subir pela 15, mas vou deixar você aqui, você fica pertinho da Câmara, tal, papá. Eu falei, tá, obrigado. Aí eu subi correndo, cara, pelo calçadão, né, pela Batista de Carvalho, até chegar na Praça Rua Barbosa, atravessar a Rua Barbosa, subir. Sabe, então são coisas assim muito gostosas que a gente não esquece, né? Momentos que a gente passa. O rádio vai fazer uma relação natural aqui, por causa dos 12 anos, com a trajetória sua. Com certeza, então, sempre teve presente direto ou indiretamente, né? Não tem jeito, é natural. Daí para a TV, você acha que exige adaptação ou é uma questão natural? Não, foi bacana, foi sem querer, sem querer. A gente muito amigo do Léo Freitas, e o Léo tinha passado conosco na rádio, e ele fez a campanha do ISO. Sim. Ele e o... que agora está lá na Bahia, lá, meu Deus do céu. Então, os dois, um mais com a parte de locução, o outro mais com a parte de cinegrafista, parte de vídeo, essas coisas todas, tal. E o Renato Cardoso estava na NET, no canal Cidade e tal, e passou para eles essa parte de produção, de programas e tudo mais e tal. E eu fui lá cumprimentá-lo, né? Ô, Léo, como é que tá aí nessa nova fase e tal? Papá, também, tal, papá, tal. E o que você está fazendo? Ah, eu tô aqui, dele, tal. Pô, você não quer fazer um programa aqui? Falei, televisão não é minha área, né? Rádio, tudo bem, mas televisão, né? Não, cara. Ó, já tem até um programa já para sugerir para você. Personalidades. E o que você está pensando? É assim, ó. Você entrevista o Nelson Gonçalves como jornalista. Você vai lá no Jornal da Cidade, pega algumas imagens, ele no computador, fazendo tal, no telefone, confirmando matéria, etc e tal. Se tiver alguma externa, você também vai, papapá. E aí depois o hobby que ele tiver. Ah, mas ele gosta de tocar, cantar e tal. Então você pega os outros minutos e faz isso com ele. Juntava o profissional e o... Por isso, personalidades e não personalidade. Nelson Gonçalves, Sérgio Purini ou quem fosse entrevistado. Legal. E foi gostoso, cara, os primeiros programas, porque o Alexandre Alves, ele foi meu aluno no Senac, de locução. Depois ele foi para Ouro Verde, e a gente sempre teve, por causa da religião, tal, aquele negócio todo, amizade. E ele tinha como hobby paraquedismo. Lá vamos nós pegá-lo E ele também chegou a fazer o que eu fiz também, na Ouro Verde, o Olho Vivo lá, que fazia os prêmios e tal, também cheguei a fazer. E aí, então, ele na viatura, no estúdio, e depois nós tivemos que ir em Assis, porque não tinha teto aqui, nós tivemos que ir em Assis para ele poder pular de lá e a gente filmar, então... Foi muito 10. O piloto louco, que é só ele, falou assim, você quer pegá-lo? Eu estava lá em cima, dentro do avião, conversando com ele antes de ele pular, saltar. Aí o piloto fala assim para mim, você quer pegá-lo ainda, caindo ainda? Você vai lá entrevistá-lo? Eu falei, quero.
quase que vai câmera, todo mundo para fora, tal, porque ele está acostumado, mas nós não, né? Ele segura aquele vídeo, que transformava todo o rosto da gente. Tá? Então, tem momentos muito maravilhosos na minha vida, não posso reclamar, não. Sérgio, muito... Bom, e aí então como é que começou? Ele pegou, me convidou e eu comecei. Por que que Quanto hoje... tempo você já está na TV? 16 anos. Para contar a história, vai tudo contar, esticado. Tá, com certeza. Com o tempo. Porque aí depois, em 2004, 2003, mais ou menos, aí eu dei uma passada, aí eu, batendo um papo com o Dudu, falei, Dudu, tal, poxa, e a gente fazer um programa lá, né? Você tem lá propaganda, publicidade, eu gosto dessa área também, atuei já nessa área, inclusive, tudo. Fala com o Neto lá. Aí eu falei com o Neto falou, começa amanhã, hein? Falei, tá bom. Boa. E aí nós viemos com o case no sentido não de bolsa, de estojo, mas que você possa tirar do estojo uma ideia, que você possa tirar do estojo alguma coisa nova, um sucesso e tal, papapá. E aí o case, que já faz também, já acho que uns 2003, uns 11 anos eu também na brincadeira. Muito obrigado por você ter contado um pouco desses recortes dessas trajetórias porque você vê, foram coisas assim marcantes e eu só tenho a agradecer a você, a TV Câmara e tal, essa oportunidade. Imagina. A gente às vezes convive com tantas pessoas e temos tanta coisa para falar, mas não dá tempo de contar tudo. Então a gente vai, na medida do possível, fazendo esses recortes da nossa vida. Obrigado, Câmara Livre de hoje. Conversou com Sérgio Roberto de Moura Purini. Até o nosso próximo encontro.